O subtenente Dionei, ele traz uma mensagem poderosa. Ele fala sobre as leis dos homens e a lei de Deus. Presta bastante atenção e em seguida você terá uma mensagem com o pastor Luiz Gonçalves. Presta bastante atenção. Medita numa coisa importante. A Bíblia diz que devemos obedecer à lei de Deus e à lei dos homens também. Então, se uma placa na estrada diz que o limite é 80 por hora e eu vou a 100 por hora, quer dizer que eu não estou obedecendo à lei. Eu estou fora da proteção de Deus. Correto? Isso serve em outras áreas da minha vida também. Muitas vezes nós queremos que Jesus ande conosco. Nós começamos a andar com Cristo. Aí a gente quer entrar em lugar que Jesus não entra. Você conhece aquela história daquele cara que falou assim, ele era um cristão, passou pela cruz, levava uma vida estreita, um relacionamento bom com Deus. E um cara devia para ele. E um dia ele orou, ele cansou de cobrar, ele cansou de ir atrás da pessoa, e a pessoa enganava ele, enrolava, protelava. E um dia ele falou assim, Senhor, eu vou deixar a cruz aqui só um pouquinho, mas eu vou receber desse cara. Aí ele deixou Deus só um pouquinho para ele ultrapassar o limite. Ele foi querer receber na força do braço dele. Sabe o que aconteceu? O cara tirou a vida dele. E o pior, morrer sem Cristo. Esse é o perigo. O perigo é para onde eu estou indo. Talvez essa seja uma crise, a pior das crises na nossa vida, a crise existencial. De onde eu venho, para onde eu estou indo e o que é que eu estou fazendo aqui. Você não é daqui. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Reflita nessa mensagem. Uma pergunta. Todo caminho leva a Deus? Já ouviu isso? Isso é verdade ou é mentira? Mais uma perguntinha. Se só um caminho leva a Deus, qual é esse caminho? E se todos os caminhos levam a Deus, qual o motivo de pregar o Evangelho? Vamos começar então lendo o que está escrito em Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, parece certo, parece correto, mas no final é o caminho de morte. Já imaginou você passar a vida inteira num caminho e chegar lá no final e descobrir que o caminho não te leva para o céu? Que você foi enganado? Que você estava equivocado? Que você estava totalmente no caminho errado? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você vê que esse texto, ele fala assim, sai dela, povo meu. Ora, se o texto fala, sai dela, povo meu, significa que existem caminhos errados que o povo de Deus se encontra muitas vezes. Então Deus está falando assim, povo meu, sai dela, sai do erro, sai do caminho errado, sai da igreja errada, sai do lugar errado e vem para cá. Então entenda, esse texto, entre outras coisas, está nos dizendo que nem todo caminho, que nem toda igreja é confiável, é correto ou correta. Por isso fala, sai dela, povo meu. Então existe o caminho certo e existe o caminho errado. E a pessoa que está no caminho errado precisa ser humilde, sincero, para reconhecer, sair e andar no caminho certo. É isso. Concorda comigo ou não? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Esse texto está dizendo que existem dois caminhos, que existem duas portas, que existem duas possibilidades. O caminho certo e o caminho errado. O caminho certo aqui aparece como caminho estreito e o caminho errado aparece como caminho largo. Bom, se a Bíblia menciona dois caminhos, significa que eu tenho liberdade de escolha, que eu decido, que eu escolho, que a decisão é minha. Então você precisa saber quais são esses caminhos e aí você fala assim, eu quero seguir o caminho certo. E eu já sei qual é o certo e por isso a minha decisão é essa daqui. Esses dois caminhos aparecem na Bíblia
de forma diferente. Em cada parte da Bíblia, esses dois caminhos aparecem através de uma outra linguagem, através de uma outra história, por exemplo. Quer ver? Lá em Gênesis, você encontra os dois caminhos quando você lê Deus e o diabo. Deus representa o caminho certo, o diabo o caminho errado. Lá também você encontra luz e trevas. A luz é o caminho certo, trevas o caminho errado. Lá você encontra Abel e Caim. Abel o caminho certo, Caim o caminho errado. Aí você continua e você encontra Davi e Golias, Sansão e Dalila. Aí você continua lendo na Bíblia, analisando na Bíblia, e você vai descobrir, sabe o quê? Que existe o caminho estreito e o largo, o trigo e o joio, o céu e o inferno, a verdade e a mentira, e tem mais. Tem aqueles dois tipos de homens em Mateus, aquele que construiu a casa na rocha e o que construiu na areia. Concorda ou não? Então, são dois tipos de pessoas, aquele que constrói na rocha e aquele que constrói na areia. São os dois caminhos. Você também encontra na própria Bíblia outras expressões, como por exemplo, a trindade do bem e a trindade do mal. A trindade do bem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade do mal é o dragão, a besta e o falso profeta. Certo? Você também encontra na Bíblia duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Você encontra dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Você encontra no Calvário dois ladrões, um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Você encontra ainda no livro do Apocalipse duas mulheres, isto é, duas igrejas. Apocalipse 12, a igreja verdadeira, e Apocalipse 17, a igreja falsa. E aí você continua, você encontra o sábado na Bíblia e as pessoas por fora forçando e tentando defender o domingo. E aí, qual caminho você deve seguir? Qual caminho você deve andar? Que Deus ele te abençoe, um forte abraço para você em Cristo Jesus. Tenha um dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei e também compartilhar e comentar.